O Além da Notícia desta noite é ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia. E nós agora vamos abordar os rumos da Operação Lava Jato, justamente num dia importante em que tomamos conhecimento do nome do indicado para novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, Operação Lava Jato, a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. Estima-se que o volume de recursos desviados dos cofres da Petrobras, maior estatal do país, esteja na casa de bilhões de reais. Soma-se a isso a expressão econômica e política dos suspeitos de participar do esquema de corrupção. Mais de 200 nomes de envolvidos. Senhores, uma operação que tem mudado a cara do nosso país e que tem, parece, despertado na sociedade uma esperança que também parece já se havia perdido. Eu deixo os senhores à vontade para me dizer que Operação Lava Jato é esta e como nós podemos observar o momento em que estamos vivendo em nosso país com ela. Por favor. Continua, o Provecto continua. Fica mais fácil para mim, viu, Fernando? Muito bem. Olha, veja bem, até pegando a deixa que o nosso Alexandre encerra o bloco passado, nós devemos evitar, mais ou menos seria isso, a fulanização, não é? O indigitar nomes de pessoas. Claro que a gente tem que fazer isso, é evidente, mas buscar nos centralizarmos na essência, ou seja, no sistema. Para mim, a Lava Jato, depar com, e é natural que apresente acusações contra pessoas, né? Decisões já judiciais contra pessoas, isso tem que existir. Mas vamos mergulhar, a meu juízo, um pouquinho mais fortemente. E aí, a meu juízo, realmente ver qual é o significado importantíssimo para a sociedade brasileira da Lava Jato. O que ela escancara para mim é a falência do modelo político brasileiro. Isto é o ponto. E, infelizmente, nós não nos damos conta disso. Nós ficamos mais preocupados em saber se o fulaninho foi preso, se o beltraninho vai ser solto, se o cicraninho, olha a fulanização, meu caro telespectador. Que existe isso, que se saiba disso, que a imprensa noticie isso, tudo bem, está dentro do processo, não tem problema nenhum. Agora, o que a sociedade brasileira deveria se comover, a palavra eu, comover é no sentido mais bonito dela, mover-se com, unir-nos todos, é na denúncia desse sistema político brasileiro podre, falido. Porque o que está a acontecer aí é o casamento espúrio do poder econômico financeiro com o poder político, subserviente ao poder. Como diz o Papa Francisco muito bem, e fez agora uma excelente intervenção para o movimento folclorar, não sei se o telespectador leu, eu aconselharia a ler agora. Sobre economia de comunhão. Exatamente, economia de comunhão. Né? O repensar a economia e o repensar a própria política. Fez agora, tem 2 dias atrás, por favor, leiam isso. Doutor Cláudio, então nós devemos estar enlutados, porque se o sistema está podre, nós não estamos vendo ele recuperar-se, ele reflorescer. Nós estamos vendo agora o momento em que estamos todos diante desse sistema apodrecido. Sim. E qual é a solução para isso, querido Ronaldo? É você fazer uma reforma política séria, não deixá-la na mão do parlamento, mas a sociedade brasileira, os corpos intermédios todos entrarem. E aí eu já coloco, vamos ouvir lá do doutor Alexandre, mas eu já coloco 2 coisas, a meu juízo, fundamentais. E que isso tem que terminar no nosso país. Política não é profissão. E, infelizmente, no nosso país, o político se tornou um profissional da política. Como nós ensinamos e dizemos na doutrina social da Igreja, lá está escrito no compêndio da doutrina social da Igreja, política é o serviço do bem comum. Você se torna político não para servir-se, mas para servir e se envolver com o bem comum. Esse é o magistério, meu caro Ronaldo, meu caro telespectador, que é católico, da doutrina social da Igreja. Leia lá no compêndio da doutrina social da Igreja. Acabar com isso, só para fechar. E outra coisa, ligada a essa,
Você se perpetua e você familiariza. Não é possível isso. Eu proibiria, talvez fosse um posicionamento muito radical. Vamos ver, o doutor Alexandre vai me temperar. A língua aqui é meio radical. Né? Então, veja, proibiria a reeleição em todos os níveis. Você só terá mandato popular uma vez única na sua vida por 5 anos. E se você foi, você impede seus familiares de serem por 20 anos. Com isso, você elimina o político profissional e a familiarização da política. E num país novo como o nosso, você vai viver democracia que pede o constante revitalizar, o constante respirar ares novos, o constante construir. Sua reflexão é boa. Se eu quer continuar, eu posso fazer a minha pergunta. Eu gostaria de continuar, por favor, brevemente, porque é tão fácil estar junto ao professor Fonteles e quando ele se expõe, é fácil pegar o gancho. O que eu coloco é que, na realidade, a dimensão da Lava Jato, e que tanto assusta, é a dimensão da deterioração do país. Essa é que é a verdade. O que assusta na Lava Jato não é a Lava Jato por si só, mas a profundidade, né, do ambiente de corrupção em que esse país se encontrava entregue. O professor Cláudio Fonteles falou da classe política e que precisa também, muitos conceitos, muitas formas de se exercer a política no país precisam ser revistos, mas me parece que a gente tem que pensar um pouquinho na sociedade também, um pouco no que é a corrupção da sociedade. Esse ambiente da Lava Jato envolve políticos, mas envolve a classe empresarial brasileira, envolve a sociedade brasileira. O problema não está só numa ponta, o problema está na outra também. Não há corruptos sem corruptores. Claro. Ou seja, a avaliação que me parece, digamos, apropriada e oportuna trazermos é que a sociedade precisa rever seus conceitos também. Isto é, a sociedade precisaria passar por esse lava-jato. Exatamente. A corrupção muitas vezes está dentro da casa da gente. A corrupção não está lá na Lava Jato, na vara em Curitiba. A corrupção está no seu condomínio, na sua escola, está no trânsito. É a pequena corrupção, mas é essa que abre a porta, né, para a indiferença das grandes corrupções. Então, há a crise da classe política, mas é necessário que repensemos os valores da sociedade civil também. É indispensável isso, é indispensável essa reflexão que os senhores nos trouxeram aqui. Estou plenamente de acordo. Mas voltando a esse ambiente político e essa apuração da Operação Lava Jato, o que teria sido fundamental para que se chegasse ao ponto em que se chegou e agora para que vivamos este momento em que políticos, figurões, pessoas da alta, estejam sendo levadas aos tribunais e até às cadeias. O que foi fundamental para que chegássemos a isto? Bom, algo de fundamental e positivo, né, para animar as pessoas também, a instituição com muito orgulho eu pertenci. O que era o Ministério Público, normalmente o Ministério Público Federal, quando eu entrei na carreira, era um órgão do Poder Executivo, subordinado ao presidente da República. O Procurador-Geral da República, líder dessa instituição, era um funcionário, meu caro Ronaldo, meu caro telespectador, doutor Alexandre sabe disso, meu querido Alexandre sabe disso, demissível ad nutum, conforme o humor do presidente da República. Advogado do governo. Advogado do governo. Veja bem. Na época, advogado do governo. Aí teve uma canetada que você está canetando aí, canetada e tirava esse homem. Como o Ministério Público pode ser independente? Como pode se cumprir a missão constitucional assim? Isto foi uma grande vitória. E que saiu de uma própria base de um grupo, naquela ocasião, de procuradoras e procuradores da República que sentiram o ideal de se criar uma instituição não mais a reboque do Estado, subserviente ao Estado, servil ao Estado enquanto Estado de administração, mas uma instituição da sociedade brasileira. Eu até cunhei, depois de anos, longos anos, uma frase, está lá no nosso memorial, né, e botei assim: o Ministério Público é a voz da sociedade brasileira diante do Poder Judiciário, para que ele, imparcial, julgue. Voz até que vá contra o próprio Estado, contra a própria administração pública. Olha que coisa bonita. Se você não tem um Procurador-Geral da República independente,
quando vai surgir Lava Jato? Quando veio essa Nunca. autonomia? Quando veio Às essa vezes autonomia? até contra a sociedade, né? Crucifica-o, Sim, crucifica-o. exatamente. Não é o momento. Não é o momento, Né? claro. Né? Vem a partir desse movimento da Constituição de 1988, em que jovens, naquela época, procuradoras e procuradores da República, sentiram isso e propuseram essa realidade. Um traço muito importante, muito bom, Ronaldo. Não fosse isso, fosse o procurador da República demissivo adjunuto, nunca haveria Lava Jato. Nunca. Por quê? Porque o doutor Alexandre e seus colegas magistrados não podem agir. Eles recebem a ação. Há uma máxima latina até ne et iudex ex officio. O juiz não pode agir de ofício. Ele aguarda que alguém o provoque. O magistrado só pode se pronunciar quando houver uma provocação. Então, para que haja algo, é necessário que alguém postule, ou seja, o Ministério Público em nome da sociedade. Se ele está manietado, se ele está subjugado, se ele é servil, como é que o doutor Alexandre vai decidir? O doutor Moro não pode decidir nada se ele não tiver na frente dele um pedido. Sem pedido ele não faz nada. Veja, como foi isso fundamental. Isso foi fundamental. Mas não basta mudar a Constituição e botar uma letra bonita lá do Ministério Público, no artigo 127, 126. Não. É preciso que as pessoas vivam isso. É preciso que a carreira viva isso. Esse foi um dos desafios nossos. Motivar toda a geração de procuradores para serem servidores da sociedade brasileira. Nós tivemos, então, aí desde este momento da Constituição, até percebermos esse protagonismo e esta ação viva do Ministério Público, e eu digo agora, bem mais claro isto, tivemos aí uns 20 anos para que isso começasse a ser visto, não é? Muito mais tempo ainda. Muito mais tempo. Sempre foi o advogado, como eu disse bem, eu disse há pouco, o advogado-geral da União. Defendia, né, o interesse do Poder Executivo. Bom, quero saber dos senhores o seguinte agora. Doutor Alexandre. Não, Doutor Alexandre, diante dessa reflexão tão preciosa que nós estamos fazendo aqui, como nós entendermos agora este momento que estamos vivendo, que pegou o Brasil de surpresa. Essa ação da Lava Jato pegou o Brasil de surpresa quando ela veio com resultados tão efetivos como nós temos percebido, muitas vezes acompanhado de alguns exageros. E talvez seja até normal por isso também. Nós estamos aprendendo a agir dessa forma agora. Mas como a gente deve olhar para este momento agora e não perder a oportunidade? Ronaldo, o caso da Lava Jato é como se o associássemos, se o comparássemos com a queda de um avião. Um avião não cai por uma causa só. É uma conjugação de causas. Assim a Lava Jato. Uma conjugação de fatores levou a Lava Jato a ser o que é. Como bem colocou o professor Geraldo Fonteles, foi o pai do eminente professor Fonteles, que também o conhece bem, né? Professor Fonteles. Então, a Lava Jato é uma conjugação de fatores, dentre eles o Ministério Público, a Polícia Federal, Sim. Receita Federal, demais órgãos de investigação, Banco Central. Junto a esses componentes, temos a magistratura também. Uma magistratura preparada, Sim. uma magistratura formada por juízes hoje que entendem do assunto, que entendem profundamente do assunto. Outro fator, uma legislação recente, a Lei 13.850 de 2013, que trata da organização criminosa, e é que lá que se encontra a colaboração premiada. Ou seja, há uma série de componentes que levam a esse resultado do que tem sido o resultado que a Lava Jato traz. O que se fazer daqui para frente? Primeiro, o aprendizado está sendo profundo, né, professor? Está sendo uma prova de fogo, né? Está sendo profundo. Né? Esse aprendizado, ele vai deixar a sua marca para tantas outras ações de tal importância. E o professor Fonteles sabe disso, como membro do Ministério Público, e que trabalha com investigação, trabalha com a necessidade de produzir a prova, que muita ação criminal não foi para frente ao seu tempo porque não havia prova suficiente. Ainda que se soubesse da autoria, que se soubesse do crime, crimes graves, né, professor? Claro. Ainda que houvesse isso tudo, o professor Cláudio Fonteles sabe que
a fragilidade da prova não viabilizava uma ação criminal. Hoje, os instrumentos normativos que a sociedade dispõe pelo Ministério Público e a resposta que o Estado dá pela magistratura decorrem muito também dessa alteração legislativa e que dá suporte a isso tudo que nós estamos vendo hoje. Os senhores estão nos falando, portanto, de um conjunto de fatores. Todavia, a gente se agarra muito também na fulanização. Em alguns exemplos, na fulanização positiva agora. Sim. Alguns heróis, alguns nomes que surgem, o nome do juiz Moro, Teori Zavascki, que se foi, e muitos se questionam, sem teoria, será que essa operação vai seguir adiante? Como vinha? Chegaremos de fato ao fim? É isso que nós vamos perguntar aos senhores daqui a pouquinho no próximo bloco, os rumos da Lava Jato. A Lava Jato está em perigo, sem Teori Zavascki, com a nomeação de um ministro, agora que muitos estão dizendo mais por conotação política do que técnica. A gente volta já já comentando sobre isso.